Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre os 10 erros mais comuns nas provas discursivas, para ajudar um pouquinho com a parte de redação e escrita mesmo, tá? Então vamos começar falando aqui sobre pontuação. Gente, encontrei muitos erros com relação ao uso da vírgula, principalmente. Então, primeira regrinha que eu quero passar para vocês, e é muito importante que vocês entendam isso, é crucial, é o seguinte: a gente não usa vírgula para separar sujeito e verbo. Vamos para esse primeiro exemplo que eu coloquei aqui. O empresário deve declarar seu imposto de renda normalmente. Existe uma vírgula aqui que eu até coloquei em vermelhinho porque essa vírgula está incorreta, tá, gente? A gente não separa o empresário, que é sujeito, desse deve declarar, né, que está fazendo papel de verbo na frase. Então, primeiro de tudo, não separamos sujeito e verbo com vírgula, ok? Essa vírgula não existe. Segundo ponto, falar sobre ponto final, que também eu encontrei bastante errinho, né, com relação ao uso do ponto final ou a falta dele, né? Então, o ponto final, a gente precisa entender que ele marca o fim de um período, tá? E muitas vezes eu encontrei em muitos textos períodos extremamente longos que poderiam ser divididos em períodos menores. E como a gente faz essa divisão? Com o uso do ponto final. Então, coloquei esse exemplo aqui para vocês terem uma noção do que eu quero dizer com o fim de um período. Vamos lá. O fisco agiu conforme a lei. Desse modo, sua atitude foi correta. Então, esse ponto final está separando um período de outro. Ele finaliza um período e inicia um outro período, tá? Esse tipo de construção, né, quando a gente usa o ponto final sabendo que ele encerra um período, isso nos ajuda a estruturar melhor o nosso texto, estruturar melhor as nossas frases, orações, períodos, tá? Então, isso daqui é muito importante vocês terem em mente, que o ponto final deve ser usado marcando o final de período, tá? É muito importante isso. Não esqueçam de usar ponto final no texto de vocês. Não esqueçam de usar ponto final ao longo do parágrafo de vocês, no meio do parágrafo mesmo, né? Eu vejo muitos textos que vocês usam o ponto final apenas para encerrar o parágrafo. Então fica um parágrafo gigante sem nenhum ponto final no meio dele, assim, então é como se fosse um período único, um parágrafo inteiro só com um período. Isso é muito perigoso, tá, gente? Vamos evitar ao máximo fazer períodos extremamente longos e tal. Vamos usar mais o ponto final, beleza? E terceira questão aqui que eu vou trazer para vocês é a questão do ponto e vírgula, né? Então, quando que a gente usa ponto e vírgula? Ponto e vírgula é uma ferramenta muito legal que a gente pode usar para enumerações mais longas, principalmente quando a gente tem explicações intercaladas. Então, vamos para esse exemplo que eu coloquei aqui. Existe uma diferença entre taxa e imposto. 2 pontos, porque uma explicação vem a seguir. Taxa aí, enfim, né, eu suprimi aqui, vocês vão explicar o que é a taxa, vírgula, a exemplo da taxa de juros. Aí aqui eu coloquei ponto e vírgula. E aí eu vou explicar um outro conceito, que é o conceito de imposto. Imposto, vírgula, por sua vez, vírgula, tananã, tananã. Então, o que é esse ponto e vírgula aqui? Ele está separando, né, a explicação que eu estou fazendo de taxa da explicação que eu estou fazendo de imposto. Por que eu uso esse ponto e vírgula? Porque, primeiro, porque é uma enumeração longa, né? Então, são explicações mais longas, são frases mais longas. E segundo, porque eu tenho essas explicações intercaladas por meio de outra vírgula. Então, eu estou usando uma outra vírgula aqui, estou usando uma outra vírgula aqui, usando uma outra vírgula aqui. Então, para não ficar só vírgula, 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 a gente usa o ponto e vírgula para fazer essas separações, tá? Então, 3 diquinhas aqui que eu tô falando sobre pontuação, mas se vocês tiverem tempo, se vocês sentirem essa necessidade, estudem mesmo as regrinhas de pontuação, porque é algo que eu tenho visto muito, assim, até coloquei em primeiro aqui, porque eu tenho visto demais nos textos, tá? Segundo ponto, segundo erro, né, que eu tenho visto, é em relação à acentuação e sinais gráficos, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de palavras com acentuação e tudo mais para vocês darem uma olhada. Primeiro, eu trouxe o tio. O tio não é um acento, tá, gente? Ele é um sinal gráfico. Mas, de qualquer forma, o tio, ele precisa estar
marcando, ele marca essa fala nasalada, né, que a gente chama. Então, ele precisa aparecer nessas palavras aqui, nas palavras que levam o tio. O que acontece em muitos casos? Eu vejo muitos textos que o tio, ele fica tão pequenininho, ou às vezes a pessoa escreve grudado com a letra O, faz um tracinho e tal, e o tio não fica muito claro. Mas, gente, a gente precisa marcar muito claramente os acentos e os sinais gráficos no texto, tá? O que a gente conseguir deixar, quanto mais claro, melhor, né? Vamos dizer assim. Então, pro corretor, se ele precisar ficar caçando o tio, se ele precisar ficar caçando o ponto final, se ele precisar ficar caçando o acento, porque você escreveu muito pequenininho, muito fraquinho, você tá, na verdade, você tá tornando ainda mais difícil a tarefa do corretor. E eu tenho certeza que ele não vai ficar horas e horas procurando o seu tio, procurando o seu acento. Então, deixe claro a marcação do tio. Coloquei aqui alguns exemplos de palavras que levam tio. Obrigação, sanção, decisões, enfim, são diversas palavras, coloquei aqui só para exemplificar mesmo. Agora vamos para os sinais, a acentuação propriamente dita, né? Então, o acento circunflexo, a gente tem o acento circunflexo em palavras como você, prevê, mês, eu coloquei aqui alguns exemplos. A gente tem o acento agudo e coloquei aqui alguns exemplos também, súmula, única e mínimo. E é muito importante vocês lembrarem as regras de acentuação, tá? Algumas palavras a gente acaba decorando de tanto que a gente lê, de tanto que a gente escreve, mas se vocês tiverem dúvida, é interessante vocês lembrarem de algumas regrinhas de acentuação. E eu até coloquei aqui a regra mais fácil de decorar, então que vocês não podem esquecer, que é a seguinte: as proparoxítonas sempre são acentuadas, tá? A gente tem regras de acentuação específica para as oxítonas e para as paroxítonas, mas as proparoxítonas, elas sempre vão ser acentuadas. Então, coloquei aqui alguns exemplos de proparoxítonas: máximo, última, dívida. Só para lembrar, pessoal, o que é uma proparoxítona? É quando a sílaba tônica é essa daqui, ó. É a antepenúltima, tá? Então, a sílaba tônica é a antepenúltima. Quando eu falo máximo, a sílaba má é a antepenúltima, então ela é acentuada, então é uma proparoxítona. Enfim, uma regrinha aqui que é muito fácil de lembrar e não deve dar trabalho para vocês, é algo que, assim, vale a pena vocês darem uma recordada, porque senão vocês vão perder pontinhos à toa, né, se é uma regra tão simples. Bom, aí a gente tem também o acento grave. O que é esse acento grave, né? A gente tem o acento agudo e o acento grave. O acento grave nada mais é que a nossa crase. Então, a crase, que é um serzinho aí que aparece nos textos, ou que às vezes deveria aparecer e não aparece tanto assim, né? Mas que é super importante a gente entender o uso da crase, que pode vir no a, no aquela, enfim, a gente tem maneiras de ver a crase aí, mas vamos falar um pouquinho então rapidinho sobre o uso da crase. O que é a crase, assim, no final das contas? A crase nada mais é que um a que junta com outro a, e como a gente tem dois a, a gente coloca um acento para mostrar que existem, que é uma união de letrinhas, né? A mais A. Ou seja, é uma preposição que se junta a um artigo ou a um pronome, enfim. Esse A aqui pode ser várias coisas e esse aqui é sempre uma preposição, tá? Então, sobre o uso da crase. Quando que a gente nunca vai usar, né? Jamais vou usar crase aqui nesse contexto. Quando eu tenho uma palavra masculina imediatamente depois. Então, a crase nunca vem antes de palavra masculina. Vamos lembrar disso, porque eu vi vários textos aí usando crase antes de palavra masculina. Então, assim, ainda que você não saiba todas as regras de uso da crase, porque são algumas, essa daqui você precisa lembrar. Você não coloca crase antes de palavra masculina, beleza? Outra coisa sobre o uso da crase: a crase é opcional antes de pronomes possessivos femininos. Então, a minha, a sua, as nossas, por exemplo. A crase é opcional nesses casos, mas uma sugestão que eu faço para vocês se vocês escolherem usar a crase antes de pronomes possessivos, aí vocês devem usar antes de todos os pronomes possessivos do texto, tá? Não vai usar antes de um e no outro você não usa e aí vira uma mistura. Então, se você escolhe usar crase, beleza, mas aí você usa em todos. Se você escolhe não usar crase antes desses pronomes possessivos, tudo bem também, mas aí você não use nenhum, tá?
Lembrando que são pronomes possessivos femininos, porque pronomes possessivos masculinos já estão fora de questão, como a gente viu aqui nessa primeira regrinha. Aí uma dica que eu tenho para passar para vocês, já que não tem como explicar todas as regras de crase aqui, é o seguinte: quando você não estiver muito seguro sobre o uso da crase, você pode trocar a palavra feminina por uma palavra masculina e aí a gente pode ver se a gente usa ou não. Então trouxe aqui um exemplo que é essa frase: ele foi a empresa. Eu uso crase aqui nessa frase. Outra coisa importante lembrar é que a crase está muito ligada à regência do verbo, então, enfim, a questão da regência verbal também é importante, mas não estamos falando disso. Mas aqui eu vou usar a crase: ele foi a empresa. Beleza, como é que eu sei que eu vou usar a crase? Não lembro de nenhuma regra. Tá, eu vou trocar empresa, que é uma palavra feminina, por uma palavra masculina que faça sentido nessa mesma frase. E, enfim, se a empresa é um substantivo feminino, eu vou trocar por um substantivo masculino de igual teor. Então, por exemplo, ele foi ao estabelecimento. Então se aqui eu usei ao, aqui eu vou usar crase. Por quê? Porque, veja bem, como eu disse para você que a crase é a preposição mais um outro a que pode ser um artigo, por exemplo, e aqui eu tenho uma preposição que se uniu a um artigo. A é preposição, o é o artigo definido que vem antes de estabelecimento. Então, como eu tenho preposição mais artigo, aqui eu também vou ter preposição mais artigo, só que eu não vou escrever a. Como é que eu vou escrever? A com a crase, tá? Então, eu vou usar a crase. Então, uma dica aqui que eu dou: se a gente usar o ao, né, antes do substantivo masculino, a gente usa a gente usa essa crase aqui antes do substantivo feminino. Espero que tenha ficado claro, tá, pessoal? Então, essa aqui é apenas uma dica, mas é interessante estudar também os usos da crase. Terceira questão: uso de maiúsculas e minúsculas, tá, gente? Isso daqui é um detalhe que pode parecer bobo, mas que também é muito importante, que eu vi bastante em vários textos, tá? Quando eu tenho... Vamos falar primeiro de leis. Quando eu tenho uma lei e eu tô dando nome para essa lei, eu tô especificando qual lei é essa, eu tô dando uma data, né, para essa lei, o dia que essa lei foi estabelecida, enfim. Quando eu tô especificando isso, eu vou usar maiúscula, tá? Então, lei complementar número 123 de 14 de dezembro de 2006. Então, eu tô usando letras maiúsculas, tá? Aqui. Agora, se eu tô apenas falando, né, de uma lei no geral, não tô sendo específico, assim, para dizer qual lei, né, eu tô me referindo, por exemplo, aqui, ele agiu de acordo com a lei, ele agiu conforme a lei, aí a lei vem em minúsculo, tá? Porque eu não estou definindo qual lei é essa, tá, gente? Mas se eu tô definindo qual lei é essa, sempre maiúsculo. Outra coisa, pessoal, imposto, né, que é uma outra palavra que a gente vê muito, né, nos textos, claramente, porque tem tudo a ver com a matéria. Então, por exemplo, se eu pego aqui o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, né, se eu pego o nome do imposto, então estou explicando exatamente a sigla, né, desse imposto, também vai vir com letras maiúsculas, tá? Porque não é um imposto qualquer, eu estou especificando qual é o nome desse imposto. Agora, se eu estou dizendo, se eu estou falando de um imposto qualquer, ou assim, se eu não estou me referindo especificamente ao nome do imposto, aí tudo bem, o imposto é devido nesse caso, aqui minúsculas, tá? Outra coisa, gente, siglas em geral: ICMS, MEI, COTEB, STF e qualquer sigla, né, que venha aparecer aí no texto de vocês precisa estar em maiúsculas, tá? Quando a sigla é escrita dessa forma, né, a gente precisa colocar em letras maiúsculas, tudo bem? A gente tem aqui algumas exceções, né, quando a palavra tem um número determinado de letras, é uma palavra muito grande, daí não necessariamente vem em maiúsculas, mas até agora eu só tenho visto textos com siglas com palavras... siglas menores, assim, né, com uma quantidade menor de letras. Então, nesse caso, vocês podem lembrar sempre disso, tá? Siglas em geral, tem umas exceções, mas em geral elas vão vir em maiúsculas. Outra coisa, gente, começou uma frase, começou um parágrafo, veio depois do ponto final, enfim, começou, né, uma oração.
letra maiúscula, tá? Não pode esquecer disso. E é importante que vocês mostrem, vocês demarquem a letra maiúscula, porque às vezes a pessoa escreve um C minúsculo que é igual ao C maiúsculo. Então não pode, gente. Vocês precisam fazer uma diferenciação aí da letra minúscula para a letra maiúscula para o corretor poder enxergar que você tá entendendo, está sabendo isso daí. Substantivos próprios também a gente vai usar letras maiúsculas, tá? Nome do país, Brasil, letra maiúscula. Nome do estado, Bahia, maiúscula. Nome da pessoa, João, letra maiúscula. Isso aqui é tudo nome próprio, tá? Agora, se eu tô falando aqui, o empresário baiano, baiano é adjetivo. Então aqui vem letra minúscula normal, tá? Se eu tô falando do estado da Bahia, isso daqui eu vi muito nos textos, tá, gente? Existe aí uma variação com relação a essa regrinha aqui, com o uso da letra maiúscula para a palavra estado, mas na maioria das gramáticas e dicionários a gente encontra estado grafado com letras minúsculas quando a gente está falando das unidades, né, de federação. Então, enfim, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, quando eu tô falando desses estados, né, a gente escreve com letra minúscula. Agora, quando eu tô falando do estado como um sinônimo de nação, como um sinônimo da união, aí já é um outro caso, aí a gente usa a letra maiúscula. Mas, enfim, como eu disse, existe alguma divergência com relação a isso daqui, mas, enfim, a minha preferência é sempre por deixar estado com letra minúscula, tá? Nesse caso aqui. Vamos para a próxima aqui, que é com relação à paragrafação. Então, gente, o que é paragrafação, né? São os parágrafos. Então, pontos importantes acerca dos parágrafos. Primeiro, os parágrafos, eles precisam estar bem conectados para que haja coerência no texto. Então, o que isso significa? Se no meu primeiro parágrafo eu estou falando de um assunto e no segundo parágrafo eu estou mudando de assunto, é um assunto completamente diferente, não tem nada a ver, não sei nem como eu cheguei ali, o negócio ficou super desconexo, tá? A gente tem um problema. Então, a gente precisa dar um jeito, de alguma maneira, conectar um parágrafo no outro para que o seu texto não fique parecendo que são vários tópicos, sabe? Como se fosse vários assuntos diferentes, em cada parágrafo um assunto completamente diferente. Porque quando você usa os parágrafos, quando você faz uma redação, quando você escreve, né? Você discursa, você escreve nesse formato da redação, o que o corretor quer não é uma lista tópicos que você está abordando aqui. Porque senão ele pediria uma lista. Não, ele quer uma redação. Então, você precisa desenvolver o seu texto de uma forma coerente e coesa, né? Bom, segundo ponto, precisamos saber quando começamos um novo parágrafo. Quando que a gente começa um novo parágrafo? Então, isso daí também é uma questão importante. Em algumas redações, eu cheguei até a fazer umas marcações. Olha, aqui é o parágrafo anterior, aqui você não deveria ter começado um novo parágrafo. Ou, aqui você começa um novo parágrafo. Então, pessoal, se uma coisa, assim, a gente tem que levar vários elementos em consideração, né, na hora de começar um novo parágrafo. Mas uma coisa super básica, assim, que vocês podem levar em conta é o tamanho dos parágrafos. Se você vê que você escreveu um parágrafo enorme de 10 linhas, esse é seu primeiro parágrafo, e o seu segundo parágrafo tem 3 linhas, tem uma coisa errada. Então, isso é uma outra questão que eu nem escrevi aqui, mas estou falando para vocês. Os parágrafos, eles precisam ter uma quantidade balanceada de linhas, tá? Então, se os seus parágrafos estão muito discrepantes, assim, em relação à quantidade de linhas, tome cuidado. Às vezes, é melhor você dividir aquele parágrafo de 10 linhas em 2 parágrafos, por exemplo, e aquele parágrafo que está muito curtinho, de 2, 3 linhas, você desenvolve um pouco mais para que ele não fique tão discrepante, tá? Então, enfim, interessante a gente saber quando começar um novo parágrafo. E uma outra coisa também simples, mas que eu vi bastante, muitas pessoas deixando de colocar aquele espacinho que é o que marca o início de um novo parágrafo. Então, a pessoa escreve e não deixa aquele espaço no início de parágrafos. Não pode, tá, gente? O parágrafo precisa começar com um espaçamento visível, tudo bem? E uma outra coisa importante, então, que é interessante de dizer, os parágrafos, quando eles começam com conectivos, então quando a gente inicia parágrafos com conectivos, isso tende a enriquecer o texto. E na sequência eu já vou passar para vocês alguns exemplos de conectivos. Mas sobre parágrafos é isso, tá, galera? Vamos falar agora, então,
aqui sobre os conectivos, né? Então, isso daí é uma outra questão que eu vi bastante, um probleminha que eu vi bastante nos textos. A ausência ou uso incorreto de conectivos, tá? Então, o que é o uso incorreto de conectivos, né? Porque, assim, a gente tem que pensar que existem categorias de conectivos. Eu coloquei aqui, eu vou já eu vou ler para vocês as categorias que eu coloquei aqui. Existem muitas, aqui eu coloquei apenas 5, mas o que eu vi de uso incorreto é no lugar de um conectivo de explicação, a pessoa colocou um conectivo de adição, por exemplo. Então, assim, é importante vocês saberem quando usar, como usar e quais conectivos vocês vão usar em cada situação. Então, aqui vamos para as categorias, né, que eu coloquei aqui. Prioridade e relevância. Esses conectivos aqui você vai usar no primeiro parágrafo e só no primeiro parágrafo, tá, gente? Muito raro você usar esses conectivos em outro parágrafo. Pode acontecer? Pode, mas geralmente é no primeiro parágrafo. Por quê? Porque eles são aqueles que vão dar uma abertura, eles vão trazer, exatamente isso, eles vão abrir o texto. Então, em primeiro lugar, primeiramente, a priori, tá? Então, assim, primeiro e segundo parágrafos, tá, pessoal? Porque às vezes o primeiro parágrafo é mais introdutório, então aí você vai começar a exemplificar no segundo parágrafo. Então, pode ser, mas é sempre no começo do texto, tá? De modo geral. Segunda categoria de conectivos, adição. Então, o que são os conectivos de adição? Coloquei aqui alguns exemplos. E, além disso, ademais, por outro lado. Então, quando que eu uso um conectivo de adição? Quando eu estou trazendo uma ideia e eu quero trazer algo que vai somar, que vai complementar aquilo lá que eu estou dizendo, que não vai se opor, por exemplo, né? Que é algo que apenas vai complementar. Então, aí eu uso um conectivo de adição. Agora, quando eu quero opor duas ideias, né? Quando eu tenho duas ideias opostas, como que eu vou fazer essa oposição? Por meio dos conectivos de oposição. Quais são eles? Vamos para os exemplos. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. E aí, esses daqui são alguns exemplos, mas nós temos outros conectivos de oposição. Então, quando você vê um conectivo de oposição no texto, ele precisa estar indicando ideias opostas, né? Justamente. Então, são as conjunções adversativas que a gente chama, né? Bom, outra categoria, os conectivos de explicação, os explicativos. Então, é o nosso famoso porquê. O por isso, uma vez que, logo. Então, é exatamente isso, né? Eu estou explicando algo, estou explicando por que algo acontece, estou fazendo uma explicação, então eu estou desenvolvendo as razões, estou desenvolvendo os motivos, eu estou desenvolvendo uma explicação, aí eu vou usar esse tipo de conectivo. E para fechar aqui, a gente tem os conectivos de conclusão, tá? Eles são usados tanto para concluir o texto, então você precisa usar de alguma forma esses conectivos no final do seu texto, você precisa usá-los para concluir, mas a gente também usa eles para concluir ideias, tá? Então, às vezes, no meio do texto, a gente pode ver esses conectivos aqui. Quais são eles? Vamos para os exemplos. Portanto, assim, dessa forma, em suma, tá? Então, a gente vai estar sempre usando para concluir uma ideia, para finalizar uma linha de raciocínio, fechar uma linha de raciocínio aqui, tá? Então, aqui, alguns exemplos dos usos de conectivos, mas se vocês tiverem interesse, vocês podem pesquisem, né, tipos de conectivos, ou, enfim, exemplos de conectivos, que vocês vão achar bastante coisa, vocês vão achar bastante... Não apenas exemplos, mas vocês vão vocês vão achar conteúdo sobre as categorias, né, que eu tô explicando aqui pra vocês. Como eu disse, tem muitas outras. E é claro que isso é mais repertório para vocês, pro texto de vocês, para vocês poderem usar sem ficar repetindo os mesmos conectivos, porque isso é uma outra questão que daqui a pouco eu vou falar, mas a questão da repetição também é algo que eu vi bastante nos textos. Então, não repitam conectivos, tá? Tentem assim, quanto mais vocês conseguirem diversificar no uso de conectivos, melhor. Isso enriquece o texto de vocês, tá? Então, não usa o tempo todo. Você pode usar um ademais, um por outro lado, um bem como. Não usa mais o tempo todo. Usa o porém, usa o no entanto, tá? Então, assim, é importante vocês saberem diversificar o texto de vocês, tá? Para não ficar uma repetição atrás da outra. Bom, vamos para o próximo ponto,
que é a questão da concordância. Gente, existe a concordância verbal e existe a concordância nominal, né? Então, basicamente, a concordância verbal diz respeito aos verbos, como que a gente vai conjugar esses verbos e tal, como que eles vão aparecer na frase e como que eles vão se comportar em relação aos outros elementos da frase, como que a gente vai concordar uma coisa com a outra, e a concordância nominal, que tem a ver com substantivos, adjetivos e tudo mais. Bom, se estiver difícil de fazer a concordância na ordem indireta, visualize os termos na ordem direta. O que é isso? O que eu escrevi aqui? Por que eu escrevi isso? Porque eu vi muitos textos em que as pessoas escreveram na ordem indireta da frase, né? Então, eu já vou explicar para vocês com exemplos o que eu tô querendo dizer. Mas, gente, se você optar por usar a ordem indireta, o que é algo que, assim, eu nem sempre recomendo, muitas vezes é melhor você apenas deixar na ordem direta, que é mais fácil de ler, mais fácil de fazer a concordância. Mas, enfim, se você optar por usar a ordem indireta e você não... está um pouco inseguro, não tá sabendo se você fez a concordância da maneira certa ou não, você pode visualizar mentalmente os termos na ordem direta, porque isso vai ajudar. Então, vamos para os exemplos para ficar mais claro? Vamos lá. Então, aqui eu tenho duas opções, queria que vocês pensassem um pouquinho. Qual dessas formas é a correta? É necessário os processos ou são necessários os processos? Talvez, olhando aqui, você bate o olho e já identifica, é óbvio que é esse aqui, o outro tá errado. Mas na hora de escrever, pensa, você já tá pensando, você já tá tendo que raciocinar, já tá tendo que pensar nas leis, já tá tendo que lembrar, já tá tendo que, de alguma maneira, entender a questão, você já tá tendo que escrever uma linha atrás da outra, um monte de coisa. Na hora, qual será que você usaria? Né? Pode acontecer um erro aí, como tem acontecido em muitas redações. Qual das duas é a correta? A segunda, pessoal, é a correta. Mas pra mim é muito difícil entender por que a segunda é a correta. Como que eu faço? Simples, vamos inverter? Vamos usar a ordem direta? Aqui a gente tem a ordem indireta. Vamos para a ordem direta agora. Os processos são necessários. Tá vendo como fica muito mais simples? Você nunca diria numa redação, pelo menos eu imagino, né? Você não diria os processos é necessário. É muito estranho, né? Soa estranho. Até na fala, né? Soa estranho. Então, você escreve os processos são necessários. Portanto, quando você inverte a ordem da frase e você decide iniciar a frase pelo verbo e não pelo sujeito, aí a concordância se mantém, só que a única coisa que mudou é a ordem. Então, são necessários os processos. Como que eu sei? É só inverter. Os processos são necessários. Agora, vamos para um outro tipo de frase aqui. Qual das duas vocês acham que é a certa? Está correto a atitude do agente? Está correta a atitude do agente? Pensem um pouquinho aí. Que nem eu falei, talvez olhando aqui fique muito claro, fique muito óbvio, né? Mas na hora, né, de você estar escrevendo, é uma letra que muda, gente, de uma frase para outra e já mexe totalmente na concordância. Então, às vezes, é muito comum esse tipo de erro. Uma letrinha que erra, pronto, errou a concordância. Né, gramaticalmente, a gente tá falando aqui, é uma ressalva que eu faço, a gente tá falando aqui de norma culta, a gente tá falando aqui do padrão ortográfico da língua portuguesa, tá? Mas vamos lá. Vamos, então, pra resposta. Qual que é a resposta certa? A segunda também. Está correta a atitude do agente. Está correta. Por quê? Por que essa concordância nominal é dessa forma? Vamos inverter? Se a gente inverte para a ordem direta, como é que fica a frase? A atitude do agente está correta. Então, eu não falaria assim, a atitude do agente está correto. Por quê? Porque eu estou concordando correta com atitude, né? Eu estou concordando o adjetivo com o substantivo. Então, ainda que eu inverta a frase, ainda que eu inverta a ordem, a concordância se mantém, tá? Então, isso daqui é uma dica muito importante, muito legal para vocês. Mas outra coisa que eu digo é o seguinte, prefiram usar a ordem direta, tá, gente? É uma coisa, assim, que eu tenho visto em muitos textos, as pessoas usando a ordem indireta, quando, na verdade,
não tem necessidade, sabe? Não é uma coisa que vai empobrecer seu texto se você optar pela ordem direta. Pelo contrário, muitas vezes é uma garantia de que você vai estar escrevendo os termos da melhor maneira, que você vai estar concordando, né? Fazendo a concordância da maneira adequada. Então, enfim, se você puder, opte pela ordem direta, mas ainda que esteja na ordem indireta, é possível você fazer a concordância adequada, imaginando como aquilo seria se estivesse na ordem direta. Beleza, pessoal? Vamos pro próximo. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a maneira como a gente pode retomar termos, né? Termos já ditos anteriormente. Então, qual é a maneira prevista na gramática normativa, né? Como é que a gente deve retomar os termos gramaticalmente falando? Principalmente por meio de pronomes, tá? Os pronomes, eles existem, uma das funções, né, das principais funções dos pronomes é justamente retomar termos para que você não precise repeti-los. Mas a gente também pode usar sinônimos, tá? A gente também pode usar outras palavras, né, com um valor, um significado equivalente para retomar termos já ditos. Bom, sobre essa questão da retomada de termos, uma coisa, gente, muito importante, quero que vocês prestem muita atenção nisso daqui, tá? Nós jamais usamos os termos o mesmo e a mesma para retomar termos já ditos anteriormente. Eu sei que quando a gente lê parece que é chique, parece que é erudito, parece que, né, é muito correto isso daqui e tal, mas na verdade, isso daí gramaticalmente é incorreto, porque gramaticalmente esses termos, eles não têm valor de pronome, tá? Então, o mesmo e a mesma, não usem esses termos para retomar termos anteriores da frase. Vamos para os exemplos para ficar mais claro? Então, esse primeiro exemplo aqui tá escrito assim: o comerciante Paulo foi flagrado vendendo mercadorias sem nota fiscal. O mesmo foi multado imediatamente. Esse tipo de construção eu já vi muitas vezes em muitos textos, tá, gente? Então, não se sintam mal, falar, ai meu Deus, eu usei isso a vida toda achando que era certo e tal, porque infelizmente é um erro muito comum, tá? Então, esse o mesmo aqui está incorreto, tá, gente? Incorreto. Nós não usamos o mesmo para retomar o termo já dito anteriormente. Que termo que eu tô retomando, só para deixar claro? O comerciante Paulo, tá? Então, o comerciante Paulo foi flagrado e o comerciante Paulo foi multado. Como que eu poderia retomar esse termo, então, sem ter que repetir Paulo de novo? Simples. Usa o pronome, tá? Às vezes uma coisa tão boba, né? Na verdade, mas que coisa mais boba, vou usar ele em vez de usar o mesmo, que é muito mais chique. Sim, gente, infelizmente, né? É assim que a gente tem que fazer, é assim que a gramática prevê, tá certo? Então, nós usamos aqui o pronome pessoal mesmo, não tem nenhuma firula aqui, nós usamos o ele para retomar. É uma possibilidade, tá, gente? Tô dando aqui um exemplo para vocês. O segundo exemplo, vamos lá. Leiam aqui comigo. O carro dele foi apreendido. Segundo a determinação do agente, o carro será liberado após 5 dias. Então, aqui um exemplo de frase, tá? Como é que eu poderia trocar? Porque aqui eu tô repetindo o carro e o carro, tá? Como é que eu poderia fazer aqui para não precisar repetir? Eu poderia usar o pronome ele, só que aí a gente teria mais uma questão, que é a questão da ambiguidade, né? O ele poderia estar se referindo tanto a carro quanto ao dono do carro, né? Mas enfim, não vamos entrar aqui na questão da ambiguidade porque a gente está falando aqui de um outro assunto. Então, como é que eu posso retomar os termos? Como é que eu posso fazer a retomada aqui nesse caso? Uma possibilidade, uma sugestão, uso do sinônimo, veículo, por exemplo, tá? Então, às vezes é muito simples. E, gente, essa repetição de carro, né? O carro dele, depois o carro de novo. Qual que é o problema? Eu tô repetindo o carro, não tá incorreto, tal, né? Qual que é o erro disso? A questão, pessoal, é que eu tenho visto muita repetição desnecessária nos textos de vocês, tá? Eu já vou falar sobre a questão da repetição, mas vamos tentar evitar, gente. Eu acho que é uma coisa, assim, muito importante evitar essas repetições. A menos que realmente não tem outra maneira, vamos tentar evitar ao máximo essas repetições desses termos aí, tá bom? Então, aqui 2 exemplos para vocês, pra gente entender melhor como a gente pode retomar termos e, importantíssimo, como nunca
nunca retomar, ok? Vamos para... agora sim. Vamos para outro ponto, né, que é a questão da repetição de termos. Além de empobrecer o texto, repetir o mesmo termo sem necessidade pode prejudicar a leitura, tá? Então, quando eu repito várias vezes, por exemplo, pegando o exemplo anterior que a gente falou de carro, o carro, o carro, o carro, o carro, várias vezes, né? Ou o nome da pessoa, João, 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 ou sei lá, enfim, tem várias palavras que se poderia repetir. Às vezes até conectivos, você usa o portanto, daqui a pouco você usa portanto de novo, daqui a pouco portanto de novo. Então, qualquer tipo de repetição, assim, que você vê que daria pra fazer uma alteração, altere, tá? Porque isso atrapalha a leitura, isso prejudica, parece que não, mas isso prejudica sim a leitura. E uma outra coisa que eu digo é que, assim, principalmente pensando na discursiva, nas provas discursivas que vocês têm feito, né, nas redações que vocês têm enviado pra gente, é natural que certos termos da área de vocês apareçam mais de uma vez, já que são palavras-chave sem sinônimos correspondentes. Então, por exemplo, quando a gente fala de nomes de imposto, nome de lei, nome de taxa, enfim, quando a gente está usando termos muito específicos da lei, termos muito específicos da Constituição, termos muito específicos da área, enfim, qualquer tipo de situação assim, que são termos muito específicos que não tem como você repetir, aí você... Bom, pessoal, aí aqui, outra coisa que eu queria dizer para vocês. É natural que certos termos da área apareçam mais de uma vez, já que são palavras-chave sem sinônimos correspondentes. Então, a gente vê muito isso quando a gente usa imposto, lei, taxa, tributo. Palavras como essas são difíceis, né, de você mudar, você substituir por um sinônimo e tal. Então, o que eu tô querendo dizer? No texto de vocês, já é de se esperar que existam algumas repetições. Que repetições são essas? Desses termos extremamente específicos da área que não tem sinônimo. Então, beleza, eu já sei que essas palavras não vou ter como usar um sinônimo. Então, se essas palavras eu já sei que eu vou precisar repetir, o que eu vou fazer? Como eu não consigo evitar esse tipo de repetição, o que eu vou fazer? Eu vou evitar repetir outros elementos do texto. Faz sentido? Então, como eu não tenho uma maneira de substituir a palavra imposto, a palavra lei, a palavra tributo, a palavra tarifa, eu vou substituir outras palavras para que outras palavras não sejam repetidas, porque senão a gente repete, e às vezes tem coisas que a gente não precisaria repetir, tá? Então, por exemplo, vamos tentar não repetir conjunções, preposições, pronomes, o máximo que a gente conseguir evitar de repetir substantivos, adjetivos, enfim, vamos tentar evitar essas repetições, tudo bem, pessoal? Então, a questão da repetição, não tem muito mais o que falar, porque eu já fui falando sobre isso, mas é importante que vocês entendam, tá? Uma outra coisa é a questão da colocação pronominal, que eu já vi alguns errinhos também, tá? Então, basicamente, a gente tem três maneiras de fazer a colocação pronominal: a próclise, a ênclise e a mesóclise. Eu não vou falar de mesóclise aqui, que seria a maloei, porque a gente a gente tem evitado bastante isso. Nos textos contemporâneos a gente tem evitado bastante esse tipo de construção, então vamos falar só de próclise e ênclise. Bom, o que é a próclise? A próclise é quando você coloca o pronome antes do verbo, tá? Então, quando que eu uso a próclise, né? Quando que eu vou usar a próclise e não a ênclise? A gente tem aquilo que a gente chama de palavras atrativas. Então, quando a gente tem uma palavra atrativa e depois a gente tem esse verbo com pronome, a gente vai usar a palavra atrativa, pronome e verbo. Ou seja, a palavra atrativa e próclise, tá? Então, essa é a ordem, beleza? Então, vamos lá. Palavras de sentido negativo são palavras atrativas. O que são palavras de sentido negativo? Não, nunca, jamais, por exemplo. Então, um exemplo aqui. Não se paga imposto. Por que eu falo não se paga imposto? Opa! Voltando aqui. Agora sim. Por que eu falo não se paga imposto em vez de falar, por exemplo, não paga-se imposto?
porque não é uma palavra atrativa. E o que ela está atraindo? O pronome, tá? Segunda categoria de palavras atrativas, advérbios. Então, por exemplo, o sempre, que é um advérbio de frequência, ele vai ser uma palavra atrativa. Sempre se paga imposto. Então, da mesma forma que eu falo não se paga, sempre se paga, tá? Eu não falo sempre paga-se imposto, por exemplo, porque o sempre vai estar atraindo o pronome. Outra categoria de palavra atrativa, pronomes relativos, que, o qual, a qual, os quais, enfim, esse tipo de palavra, né, o pronome relativo, também vai atrair o pronome. Esse é o imposto que se paga. Por que eu não falo esse é o imposto que paga-se? Porque o que, ele é uma palavra atrativa e por conta disso a gente tem que usar a próclise. E uma outra categoria de palavras atrativas são as conjunções subordinativas. Por exemplo, o porquê, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes do que é uma conjunção subordinativa, vocês nem precisam saber especificamente isso, mas eu até escolhi o exemplo do porquê, porque é uma palavra muito comum, né? Então, vamos lá. O agente está correto porque se deve fiscalizar. Por que eu não falo, o agente está correto porque deve-se fiscalizar? Porque aqui o porquê é uma palavra atrativa, então a gente usa a próclise. E quando que eu vou usar a ênclise? Quando a gente não tem palavras atrativas, lembrando, gente, que esses daqui são alguns exemplos de algumas possibilidades de palavras atrativas, mas a gente tem outros tipos de palavras atrativas. Novamente, não tem como eu explicar toda a regra para vocês e colocar todos os exemplos, mas se vocês forem atrás disso, se vocês quiserem pesquisar para aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, vocês vão achar uma lista com as palavras atrativas, tá? Então, mas vamos lá, a gente usa a ênclise quando a gente não tem a palavra atrativa. Uma outra dica, né? Uma outra regra, aliás, não é nem uma dica, é uma regra. A gente não usa em início de frase, a gente nunca vai usar a próclise, tá? Em início de frase, a gente nunca começa a frase com esses pronomes aí. A gente começa a frase com a ênclise, tá? Então, paga-se o imposto sobre a mercadoria. Você tá vendo que o paga-se aqui, o P tá com letra maiúscula? A gente tem que imaginar que ele tá começando uma frase, tá? E aí, eu nunca vou começar uma frase, por exemplo, com se paga o imposto, tá? Nunca, jamais. A gente começa a frase sempre com a ênclise, e aí, outro ponto importante é que a ênclise, quando a gente vai fazer essa construção aqui, a gente usa o hífen, tá? Então, paga, tracinho, se, beleza? Aqui, quando a gente vai fazer a próclise, não tem hífen, não tem tracinho, não tem nada, separando ou juntando, né, o pronome do verbo. Bom, outra regrinha é de ênclise. Depois da vírgula, a gente vai usar também a ênclise, tá? Então, a gente nunca usa esses pronomes aqui depois de vírgula. Quando você tem uma vírgula e uma colocação pronominal logo na sequência, aí você opta pela ênclise. Qual que é a frase que eu coloquei de exemplo aqui? O contribuinte, sem entender a cobrança, mostrou-se aborrecido. Por que mostrou-se e não se mostrou? Por quê? Porque eu tenho uma vírgula aqui. Então, vamos lá. Olha aqui para essa vírgula. Tá vendo, gente? Essa vírgula aqui tá logo antes do mostrou-se. Então, por conta disso, é uma ênclise, tá? Se vocês quiserem estudar um pouquinho mais a respeito da colocação pronominal, eu acho bem interessante, bem legal para vocês. Porque existem várias regrinhas e tudo mais, não é tão difícil quanto parece, mas essas daqui que são as mais importantes eu passei para vocês, tá? Ou pelo menos as mais recorrentes. Outra questão aqui, pessoal, e a gente já está caminhando para o final. A questão dos períodos muito longos, repetitivos e desconexos. Nossa, parece que... Nossa, a gente não sabe escrever? Não, gente, não é isso. Isso aqui é muito comum de acontecer, principalmente na área de vocês. Por quê? Porque a gente pega textos que vocês escrevem
por exemplo, explicando uma lei, explicando o funcionamento de uma lei, explicando o funcionamento de um imposto, ou explicando alguma coisa nesse sentido, e é uma explicação muito longa, uma explicação que você usa vírgulas para intercalar, e isso por si só já é algo super longo, e aí acaba que você não faz uma pausa, não usa o ponto final, o seu período fica longo, e aí ele acaba ficando muito repetitivo, fica muito desconexo. Então, assim, é uma coisa que vai levando a outra. Então, muito cuidado, gente, para vocês deixarem o texto, assim, de uma maneira mais clara, sabe? Então, de uma maneira assim, que não seja tão repetitiva, de uma maneira que a gente consiga ler melhor, que não seja um período muito longo, então fazer períodos mais curtos, que estejam bem conectados a um período ao outro, um parágrafo ao outro, uma frase a outra, tá? Então, vamos aqui para esses 2 exemplos que eu coloquei aqui. O primeiro é um período bem difícil de ler, tá? Então, vamos lá. Na questão apresentada, a Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Até aqui já foi uma coisa gigantesca, né? Mas não tem muito como escapar, porque você está explicando o que é a lei. Aí depois, e que deve ser aplicado nessa questão porque... Aí o porquê eu suprimi, como se vocês tivessem escrito algo aqui. A postura do fisco está correta ao fazer... Aí suprimi de novo. Entende-se que o fisco age de acordo com a lei. Olha só que período gigantesco, e ainda vocês têm que considerar que tem coisas aqui e coisas aqui que eu não coloquei, tá? É um período gigantesco. Não dá pra deixar um período assim no texto, tá? E além de estar gigantesco, ele tem alguns probleminhas. Vamos ver uma possível correção para esse período aqui, tá, gente? Lembrando que isso daqui é um exemplo que eu tirei da minha cabeça, tá? Enfim, não foi de prova de ninguém que eu peguei esse exemplo, tá bom? Assim como os demais exemplos aqui que eu tô apresentando nos slides. Bom, vamos lá. Primeiro que a gente pode começar a frase de uma outra maneira. Então, para analisar a questão apresentada, porque isso vai conectando ao final, esse ponto final aqui, a gente vai finalizar de uma maneira legal, que fez sentido e fechou bem. Então, para analisar a questão apresentada, é preciso ter em mente a lei complementar. Aí aqui está escrito o que a lei complementar vai dizer. Beleza, aqui já fez sentido. Para analisar a questão, é preciso ter em mente a lei, tá? Aí depois, o que eu fiz aqui? Ponto final. Nisso daqui eu já encerrei um período. Então, esse período aqui que estava longuíssimo, de 4 linhas ou mais, porque tem coisas suprimidas, virou um período de 3 linhas. Já é muito bom, já é muito positivo para o texto. Aí, como é que eu começo o próximo? Tal lei. Então, eu estou retomando a lei. Não estou repetindo o nome da lei, mas eu estou retomando. Então, tal lei deve ser aplicada nessa situação. Porque, tananã, tananã, tá? Tô suprimindo aqui de novo. Aí, vocês percebem que aqui eu acrescentei algo que não tinha aqui. E aqui, o que eu fiz? Por que tá em azulzinho situação? Porque eu mudei por um sinônimo para evitar repetição. Porque aqui a gente tem na questão, tananana, nessa questão de novo. Então, eu tenho questão aqui e questão aqui. Para evitar essa repetição, eu substituí. Em vez de colocar questão de novo, eu coloquei situação, tá? Uma outra mudança que eu fiz. Aí, vamos lá. Aí, encerrei mais um período. Olha que interessante. Então, aqui já tenho mais um período. Aí... vamos lá para o próximo. Assim, a postura do fisco está correta ao fazer tananã, tananã. Portanto, entende-se que ele age de acordo com as disposições legais. Então, o que eu fiz aqui? Esse assim, ele, mais uma vez, né, eu estou usando aqui um conectivo. Depois, o portanto, outro conectivo, tá? Nisso daqui eu já mudei de período. Correta, eu não sei se vocês separaram da primeira vez que eu li, mas existia um erro de concordância aqui. Olha só, a postura do fisco está correto ao fazer. Só que correto precisa concordar com postura, tá? Se eu estivesse concordando com fisco, eu precisaria dizer o fisco está correto. Mas se eu estou falando a postura do fisco, né? Então, aqui de novo, aqui eu tenho o sujeito, núcleo do sujeito. Então, correto precisa concordar com postura. Então, aqui eu mudei aqui a questão da concordância. E aí, aqui na outra frase eu tinha, entende-se que o fisco age de acordo com a lei. Então, eu estava repetindo fisco, fisco.
de novo, para mudar, para evitar repetição, trouxe aqui um pronome, né, que eu ensinei para vocês, que a gente é uma maneira muito interessante de retomar um termo já dito, é por meio do pronome. Então, em vez de repetir fisco, entende-se que ele. E aí, para não repetir lei toda hora, eu coloquei disposições legais, mas que nem eu falei, lei, imposto, taxa, esse tipo de palavra muito específica da área, nem sempre a gente vai conseguir evitar, né, essas repetições. Então, enfim, galera, espero que vocês tenham entendido um pouquinho das mudanças que eu trouxe aqui para esse texto, para vocês verem como ele fica muito mais fluido, como que você consegue entender melhor o que ele está dizendo, você consegue dar uma pausa entre uma ideia e outra e conectar as ideias, porque também não bastaria eu simplesmente falar, esse período está muito longo, então eu vou tacar um monte de ponto final, e não conectar as coisas. Não adianta, né? Você precisa entender onde colocar o ponto final, como usar o ponto final e como fazer para conectar, por meio daqueles conectivos, né, que a gente já conversou. Então, aqui eu coloquei um ponto final? Coloquei, mas aí eu retomei o termo. Aqui eu coloquei um ponto final? Coloquei, mas aí eu usei um conectivo. Aqui coloquei ponto final? Coloquei também, mas aí eu usei um outro conectivo, tá? Então, tudo isso você precisa pensar, tá? Parece muita coisa, mas é uma questão de prática, tá, gente? Se vocês forem olhar as correções que eu tenho feito nas provas de vocês, nos textos de vocês, vocês vão perceber que eu faço muito esse tipo de modificação para que o texto fique mais... para que ele fique mais coerente, um pouco mais legível, tá? Um pouco mais claro, porque é importante que vocês consigam passar bem as informações que vocês querem passar. Outra coisa que eu vou falar rapidinho antes de passar para o próximo tópico é que, vendo as provas de vocês, eu não tenho dúvida, gente. Eu sei que vocês são pessoas inteligentes, eu sei que vocês sabem a matéria, vocês usam os termos, vocês sabem usar as leis, vocês sabem fazer referência às leis, vocês têm o conhecimento. A questão é como vocês têm passado isso. Então, quanto mais claro tá o seu texto, melhor, porque daí você vai garantir que aquilo que tá dentro da sua cabeça, aquilo que você sabe, aquilo que você tem estudado por tanto tempo, você passou de uma maneira legível, de uma maneira que faz sentido, de uma maneira que é clara de ler. Certo? Então isso aí é muito importante. Por isso que isso daqui, tudo que eu tô fazendo, tudo que eu tô falando, toda essa hora aqui, nessa horinha que vocês separaram pra me assistir, isso não é frescura. Isso aqui é muito importante para passar as informações corretamente, da melhor maneira, para que o corretor entenda aquilo que vocês estão querendo dizer. Certo? Beleza, gente. Aí aqui, coloquei bônus, né? Que são algumas coisinhas que eu vi já de errinhos e que eu queria passar para vocês lembrarem e evitarem, tá? Então, primeiro, a palavrinha através. Muito comum, não só nas provas de vocês, assim, é comum em todo tipo de texto jornalístico, texto acadêmico, enfim, a gente vê muito esse uso do através incorreto, tá? O através, gente, é uma palavra que a gente usa no sentido de atravessar. Uma coisa que atravessa a outra. Então, por exemplo, a luz passa através da janela. Meus irmãos entraram através da porta. Sei lá, coisas assim, né? Então, no sentido de atravessar. Quando não tem esse sentido físico mesmo, de uma coisa que atravessa a outra, a gente evita ao máximo usar o através. O que a gente usa como sinônimo? Uma possibilidade. Por meio de, tá? Ou às vezes só o por. Às vezes só o por já resolve, tá? Então, por exemplo, através de um estudo minucioso da lei tal, esse através não tá legal, porque não é no sentido de atravessar. Então, como que eu posso mudar? Por meio de um estudo minucioso, certo? Então, é uma maneira de vocês mudarem, então evitem esse através. Outra coisa, o onde, gente, advérbio de lugar. O onde você só usa para marcar lugar, tá? Você não usa para marcar outra coisa que não seja lugar. Então, por exemplo, o caminhão se deslocou até o Rio de Janeiro, onde foi fiscalizado. Beleza? Até aí tudo bem, porque Rio de Janeiro é local, a gente tá falando de localização. Então, usei o advérbio corretamente. Agora, por exemplo, se eu for usar a lei tal,
onde vemos a incidência tal, de tal imposto, onde vemos, enfim, que está estabelecido assim, assado, nem sempre isso daí vai estar correto, tá? Então, a gente pode usar sinônimos, por exemplo, em que, então, em que, o qual, na qual. A gente tem maneiras de fazer essa modificação, tá, gente? Então, onde a gente usa apenas para marcar lugar. E outra coisa que eu já vi bastante, gente, é esse apesar do e apesar da, tá? Existem maneiras da gente usar isso daqui que tá legal, tá correto, não tá em desacordo com a gramática, mas eu peguei muitos textos com o uso incorreto do apesar do e do apesar da. Então, muitas vezes, gente, a gente precisa usar apesar de o e apesar de a. A gente não vai juntar esse de com esse o, nem esse de com esse a, tá? Muitas vezes a gente vai precisar deixar por extenso, tudo, de o, de a. Então, por exemplo, apesar de a referida lei dizer tal, a decisão do STF foi tal. O que eu uso nesse sentido? Apesar de o e apesar de a, tá? Então, enfim, como eu falei, eu precisaria mostrar para vocês aqui exemplos para vocês entenderem quando usar um, quando usar o outro. Mas só passando aqui porque eu tenho corrigido isso nos textos e eu quero que vocês entendam por que eu tô corrigindo, né? Porque às vezes eu apenas risco ou reescrevo alguma coisa, faço põe uma setinha, uma coisa assim, às vezes vocês não entendem. Então, só pra vocês entenderem algumas coisas que eu tenho corrigido nos textos de vocês, tá? Mas isso aqui eu coloquei até como bônus, porque eu não pretendia me aprofundar em nada disso, né? Então, são apenas algumas dicas aqui a mais pra vocês, tá, pessoal? Bom, gente, é isso. Queria dizer que vocês estão de parabéns, tá, gente? Eu e o professor Tudão estamos muito felizes, nós estamos vendo a dedicação de vocês, então a gente acredita em vocês e vocês conseguem. Vamos continuar estudando. Se vocês sentirem necessidade e tiverem, né, disponibilidade de estudar, estudem mais esses pontos que eu coloquei pra vocês. Aqui eu passei, foi realmente uma passada bem geralzona, né, de 10 erros, dos 10 erros mais comuns, com alguns exemplos, mas tem muita coisa aqui que eu não consegui falar por causa do tempo mesmo, e porque não é esse o escopo, mas enfim, procurem estudar isso, procurem pesquisar aquilo que vocês tiverem dificuldade, pesquisem regras de pontuação, regras de acentuação, regras de uso da crase, pesquisem os conectivos, treinem bastante no texto de vocês, evitem as repetições. Agora que vocês sabem disso, tenham isso em mente na hora de vocês escreverem, tenham em mente os conectivos que vocês vão usar, como vocês vão separar os parágrafos de vocês, como vocês vão retomar termos ditos anteriormente, como vocês vão construir os períodos de vocês de uma maneira que os períodos fiquem claros, não muito longos, mas bem explicados. Conectem bem as ideias de vocês, tá, gente? Leiam, releiam, isso é uma dica muito importante. Nunca entregue a prova sem você ter relido pelo menos umas 2 ou 3 vezes, tá? E pra você ter certeza que você tá conseguindo passar aquilo que você quer passar. A gente não tá falando aqui de perfeição, você precisa ser o novo Machado de Assis, né? Sei lá, enfim, ser um super escritor e saber do dia pra noite todas as regras de gramática. Você não precisa se transformar num Aurélio ambulante, mas você precisa ter certeza que você está conseguindo passar aquilo que você quer passar, de uma maneira que fique clara, de uma maneira que faça sentido, de uma maneira que o seu corretor compreenda bem aquilo que você está querendo dizer, tá? Porque, como eu já disse, eu sei que vocês sabem, agora vocês precisam passar isso de uma maneira que isso fique claro, tá, gente? Então é isso, pessoal. Boa prova pra vocês, bons estudos, fiquem com Deus. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.